eu entendo que tem todo um medo de usar a lei de terrorismo. Então, a primeira coisa que ela já foi usada, tá? Primeira coisa que já foi usada. Foi usada, inclusive, nas manifestações que eram contra as Olimpíadas no Brasil. Contra pessoas que estavam simplesmente nas ruas, nas manifestações, portando vinagre. Porque, para quem não sabe, vinagre é utilizado quando você toma um spray de pimenta ou uma bomba de gás na cara, você pode usar vinagre para arrefecer os efeitos. Então, primeira coisa, já foi usada. Muito mal usada. O que separa, né? Vou falar aqui para as pessoas que têm medo de usar a lei antiterrorismo, porque dizem o seguinte: se a gente usa a lei antiterrorismo contra essas pessoas agora, no futuro podem usar contra a gente, podem abusar dessa lei. Gente, isso não tem a mínima lógica, tá? É a mesma coisa que você dizer que você não quer usar a lei contra um homicida porque matou alguém, porque no futuro podem acusar você de homicídio. Esse argumento não tem nenhuma razão de existência, tá? Porque a lei tem que ser usada pro fim ao qual ela se destina. É para isso que ela tem que ser usada. Nós temos hoje no Brasil episódios evidentes de terrorismo doméstico. Por que eu posso afirmar isso com toda a tranquilidade do mundo? Primeiro, porque a lei tipifica as atitudes dessas pessoas, tá bom? Você não pode portar explosivos, usar explosivos, arregimentar pessoas, financiar pessoas com o propósito de subverter o Estado Democrático de Direito. Não pode fazer isso. O que separa, tá? Aí muita gente compara, né, com medo que se use a lei de terrorismo, não sei o quê. O que separa um grupo de pessoas que vai pra rua? Vamos pegar o exemplo de 2013, o começo das manifestações de 2013, né? O que separa um grupo de pessoas que vai pra rua para pedir o passe livre ou o congelamento da tarifa dos ônibus, né? Ou o passe livre para estudantes, enfim. A pessoa vai para lá com a motivação em relação ao preço da passagem do ônibus. E aquilo eventualmente descamba para quebra-quebra. E aí coloca fogo em pneu, em lata de lixo e quebra a vitrine de banco, tá? O que separa essas manifestações, que também são totalmente ou parcialmente violentas, nesse caso que eu tô falando, do que está acontecendo em Brasília agora, que também são manifestações parcialmente ou totalmente violentas? A motivação. É evidente. A lei trata da motivação também. A lei antiterrorismo, ela não é uma letra vazia que fala que se você estiver portando gasolina para levar para o seu carro que ficou sem gasolina na estrada, você vai ser preso por antiterrorismo. Não, porque importa a sua motivação. É evidente. A sua motivação para portar, nesse caso, gasolina vista como material explosivo até o seu carro é porque o seu carro ficou sem gasolina. A motivação das pessoas que levaram material explosivo para botar fogo em ônibus em Brasília ontem, para atear fogo em carros, como fizeram em Brasília ontem, a motivação dessas pessoas é destruir o Estado Democrático de Direito e impedir a posse do presidente eleito, usar o exército contra as instituições do país. A motivação enquadra essas pessoas na lei antiterrorismo. Não faz o menor sentido a gente não usar a lei para essas pessoas, para esses atos, com medo que ela seja mal usada no futuro. Porque, primeira coisa, mal usada ela já foi no passado. Segunda coisa, quando e se for mal usada, denunciaremos. Qualquer lei pode ser mal usada. Qualquer lei pode ser mal usada. Não é só a lei de terrorismo. Isso não é desculpa, nem motivação, nem argumento para deixar de aplicar a lei nos casos em que a lei cabe. O que está acontecendo em Brasília agora é terrorismo. Existe uma lei no Brasil para isso. O que acontece nas estradas do Brasil, em vários casos, é terrorismo. Porque as pessoas não estão botando fogo em caminhões, apedrejando carros que furam esses bloqueios, para pedir o congelamento da passagem de ônibus. Nem para pedir melhores preços nos alimentos. Nem para pedir melhores salários. Não estão lutando por conquistas justas dentro do Estado Democrático de Direito. Não, estão lutando para destruir o Estado Democrático de Direito. Estão lutando para impedir que o presidente eleito tome posse. Ponto. O que separa uma manifestação por causas sociais, seja lá elas quais forem, que desemboquem quebra-quebra no final, dessas que estão acontecendo agora em Brasília, é a motivação. A motivação é evidentemente antidemocrática.
Já foi verbalizado. Eu vou colocar o vídeo agora aqui de um agroterrorista que está financiando as pessoas que estão indo a Brasília. Ele fala isso. Não sou eu, a gente vai ouvir essa pessoa falando, tá bom? Ele fala o nome dele, de onde ele é, diz que está financiando, já financiou 8 ônibus de indígenas desse Sererê, do Sererê Kelmon, né? Do Sererê de Presépio, né? Do líder indígena de Presépio, para ir a Brasília. E ele fala a motivação dele aqui. Isso é o principal. A motivação é manter o Bolsonaro no poder. Manter o Bolsonaro no poder dentro das atuais regras democráticas do Brasil é um golpe, porque o Bolsonaro perdeu a eleição e em 31 de dezembro de 2022 tem que capar o gato do palácio, tem que ir embora, tem que vazar, tem que fazer a mala, tem que sumir. Então, se você está financiando, a lei diz claramente isso, você pode ser enquadrado na lei de terrorismo se você arregimentar pessoas para atos terroristas. Se você... Isso aqui tem uma confissão de culpa. Vamos ver o vídeo juntos aqui. É uma confissão de culpa. O cara tá dizendo o seguinte: eu estou financiando pessoas, eu estou mandando essas pessoas para Brasília para que elas façam uma arruaça para que o Lula não assuma. Ponto. Ponto. Não é pelo preço da passagem, nem pelo preço da comida. Até porque esse cidadão não está preocupado com isso. Porque, obviamente, dinheiro não falta. Para quem tem dinheiro para mandar 8 ônibus lá do Mato Grosso para Brasília, não tá com problema de dinheiro, né? Tá pedindo Pix ali pra não ter que pagar a conta sozinho. Fora isso, não parece. Vamos ver aqui, ó. Bom dia. Meu nome é Didi Pimenta e sou de Araçatuba, tenho fazenda aqui em Campinápolis, Mato Grosso, e onde temos uma das maiores reservas indígenas populacional do Brasil. Temos mais ou menos aqui 8.000 índios chavantes. Fui procurado pelo meu amigo cacique e pastor Sererê, que queriam ir para Brasília ajudar na manifestação. Então, há 10 dias que nós estamos conseguindo mandá-los para lá e ajudá-los. Já mandamos aqui de Campinápolis, eu e um grupo de amigos, mais ou menos, contando com ontem, uns 8 ônibus de índios. E ontem, de outras etnias amigas do Sererê também já foram para Brasília. Então, estamos com um pouquinho de dificuldade de ajudar a manter esses índios lá. Então, todo mundo está ajudando, passando um Pix direto para a conta do Sererê, ou pode passar até para a minha, e qualquer quantia vai ajudar muito. E nós estamos recebendo aí de 30, 40, até 500 reais. Isso. Tá bom, vamos cortar o Pix do cara aqui que não nos interessa. Bom, tá aí, ó, tá claro. Precisa de mais alguma coisa? Está evidente que esse cidadão, ele tá confessando aqui, ele é um dos financiadores dos atos terroristas. Ele tá financiando gente, angariando, recrutando pessoas para mandar para Brasília com o objetivo de manter o Bolsonaro no poder. Ponto. Ponto. Não é nem objetivo de chorar porque o Bolsonaro perdeu. Poderia falar qualquer coisa. A gente está indo fazer uma manifestação porque a gente lamenta que o Bolsonaro tenha perdido. Bom, isso você não vai ser enquadrado na lei de terrorismo. Mesmo que você fez um coquetel molotov e jogou num ônibus, mas a sua motivação, digamos, é porque você tá triste porque o Bolsonaro perdeu. Bom, você vai ter aí uma defesa mais plausível para não ser enquadrado na lei de terrorismo. Fora isso, meus queridos, é evidente que essa lei precisa ser aplicada em cima dessas pessoas. Por que eu estou insistindo nisso? Porque essa lei prevê penas severas, muito, muito, muito pesadas. Caso nada seja feito, essas pessoas inspirarão outras pessoas piores do que elas. Sabe quantos presos teve entre ontem e hoje à noite lá em Brasília? Nenhum. Zero. Zero presos. Zero, zero, zero. Assim, ó. Não dá mais pra fazer assim, porque assim é sinal do white power, né? Dos assessores da presidência aí, nazistas. Agora a gente faz assim, zero. Zero. Ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Eu vou repetir uma coisa. Essas pessoas são conhecidas, porque são sempre as mesmas. Quem não tá habituado ao que tá acontecendo nessas manifestações em Brasília, não pensem vocês que é milhões de pessoas que ficam indo toda hora. Não, é sempre a mesma meia dúzia de gato pingado. Tem gente que tá indo ali na porta do Planalto, no cercadinho, há 4 anos. Há 4 anos. Aquilo ali virou um encontro de amigos, um encontro de gente desocupada, de gente que não trabalha, que não precisa trabalhar, que não quer, que tá lá, né? Popular vagabundo. De aposentado, de gente que fez amigos ali, aquilo aí virou uma roda de amigos.
Boa parte dessas manifestações pelo Brasil virou isso. A pessoa encontrou ali um grupo, uma turma, para conversar sobre a vida, para ficar reclamando, olhando para cima e reclamando da vida. E alguém que diga do lado, é isso aí mesmo, no meu tempo que era melhor. Virou isso. Essas pessoas são conhecidas em Brasília. Já há várias imagens onde é possível identificar as pessoas. Vamos ver se nas próximas horas teremos pessoas presas. E veremos em que leis serão enquadradas. Veremos. Aliás, notícia do mercado financeiro, a Bovespa hoje opera em alta de 0,9% depois da noite do terror em Brasília, né? Mercado tranquilo, pode tacar fogo no país, não tem problema. Tá operando em alta, é uma alta bacaninha, né? Quase 1%. Vou ler aqui o que publicou no Twitter o Alan Rios, que é repórter do jornal Metrópolis, tá? Trabalha lá em Brasília. Sobre o terrorismo em Brasília, diz o Alan Rios, é muito fácil ficar de casa tuitando sobre infiltrados, entre aspas. Eu estive na rua desde antes dos conflitos, ou seja, ele é um repórter que está ali cobrindo as manifestações, antes do que aconteceu ontem. Vou fazer uma pequena correção aqui em relação ao que o Alan está falando, porque não são conflitos, né? Não são conflitos, são atos terroristas, né? Não há grupos promovendo conflitos entre si, né? Não há conflito aí, né? São pessoas que pensam a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, né? Então não existe conflito. Aí o Alan segue, estive na rua antes dos conflitos e o que vi foram apoiadores do Bolsonaro, inclusive um que tenta me impedir de gravar o que eu tô falando aqui para vocês. Quem tá lá no dia a dia conhece as pessoas. Se você vai durante uma semana, todos os dias nesses lugares, você vai ver quem tá lá. São meio que sempre as mesmas pessoas. Gira 1, 2, 3 ali, mas no grosso modo, quem tá lá é o fulano, Beltrano, ciclano, a tiazinha lá que faz a comida, o cara lá que faz não sei o quê, o fulano ali que cada meia hora puxa o hino nacional, a fulana que fica carregando o terço que cada meia hora puxa um Pai Nosso, tá lá, as pessoas, são as mesmas de sempre. O Alan, que é um repórter que tá indo lá nas manifestações, desde antes do quebra-quebra de ontem, tá afirmando aqui. Eu estive lá e o que vi ontem no quebra-quebra foram apoiadores do Bolsonaro. E ele identifica inclusive um que tenta me impedir de gravar. Nervosos, com discursos autoritários, começando o confronto, ou seja, começando o quebra-quebra. Segue o Alan Rios. Indígenas que estão sendo usados para alardear os protestos e passar uma imagem de que são minoria e estão com Bolsonaro deram início ao confronto físico ontem, que chegou ao status de caos com vários manifestantes extremamente hostis gritando contra PF, Moraes e Lula. Ficou claro que a ação é ordenada e a prisão do indígena foi apenas uma deixa de bolsonaristas que querem passar por cima do resultado democrático e estão cansados de gritar em frente aos quartéis. A inércia de quem permite atos antidemocráticos nos QGs foi fundamental. E aqui eu vou voltar a uma coisa que eu já falei nesse programa e já mandei inclusive na newsletter. Dentro das Forças Armadas brasileiras já há o entendimento há um bom tempo, entendimento jurídico, não é apenas filosófico, apenas o que os generais acham, há um entendimento, há um parecer jurídico dentro do alto comando das Forças Armadas de que os quartéis podem sim expulsar esses manifestantes da porta dos quartéis. As Forças Armadas brasileiras, elas têm uma espécie de direito de território, direito de organização e segurança do território, por motivos de segurança, se eu bem me lembro, de até 1,5 km de raio de distância das instalações militares. Então, se alguém acampar hoje no portão de uma instalação militar, o comando pode decidir tirar uma parte da tropa de dentro dessa instalação militar e chutar a bunda dessas pessoas de lá. Pode. Legalmente pode. Isso é legal no Brasil. Então, as Forças Armadas não estão debelando essas manifestações porque não querem. Logo, os atos terroristas que aconteceram em Brasília ontem são de responsabilidade também do comando das Forças Armadas. Tá bom? É isso. Tá óbvio. Tá evidente. Ontem, o Flávio Dino, que já foi anunciado como ministro da Justiça a partir do ano que vem, o Flávio Dino fez uma breve coletiva transmitida no Instagram dele para dizer que o presidente Lula, né, que estava num hotel em Brasília por causa da diplomação ontem, né, teve a diplomação ontem no TSE, o Lula estava no hotel em Brasília e, obviamente, a primeira preocupação quando Brasília começa a pegar fogo é em relação ao Lula, porque, afinal de contas, esses terroristas podem tentar fazer uma invasão do hotel, né?
né? Imagino que muitos deles desejariam fazer isso. Então, houve uma informação inicial, um boato, e aí eu vou dar um puxão de orelha em vários dos meus seguidores lá do Twitter. Gente, calma, cara. Calma. Assim, pode não parecer, mas jornalismo é um trabalho que tem algum método, tá? Algum método tem esse negócio aqui. Alguém solta um boato lá de que o Lula ia sair do hotel de helicóptero. E aí um monte de gente começa a tuitar isso. Gente, calma nessas horas, tá? Aí o Flávio Dino foi lá, teve que fazer uma coletiva para dizer que aquilo era mentira, que o Lula estava em segurança e ia cumprir a agenda dele em Brasília. Vamos ouvir o que o Flávio Dino falou ontem lá no Instagram dele, né? Tá aqui, ó. Em nenhum momento o presidente Lula foi exposto a qualquer risco. O presidente Lula, nesse momento, está em absoluta segurança e assim prosseguirá até o momento da posse e até, portanto, o pleno exercício das suas funções. Por que isso é importante, gente? Facilita muito a nossa vida, isso é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo na profissão, você pensar como a outra pessoa está pensando. Assim, isso serve para fazer uma entrevista, para fazer uma matéria, para você tentar imaginar como as coisas estão se movimentando, para onde as coisas vão. Você tem que se colocar de fato no lugar da outra pessoa, tá? Fazer esse contraste de ideias é importante, mas a gente tem que sempre se colocar no lugar da pessoa que está na porta do quartel tomando chuva. Ela está ali por um ideal, ela está ali por um motivo. Ela não está ali porque ela é maluca. Muita gente está ali porque é maluco, mas eu vou dizer que a maior parte não. A maior parte das pessoas que estão nesses protestos hoje não são doidos clínicos, malucos, sabe? Clinicamente, psiquiatricamente falando. Não é isso. As pessoas estão ali por um ideal. Seja ele político, seja ele religioso, enfim. Por ideologia no geral, né? Religião também é ideologia, né? E a maior parte delas estão nessas manifestações há muito tempo, tá? São, digamos assim, veteranos de manifestação. Estão acampados ali, uma parte enorme das pessoas que estão em Brasília hoje, que estavam lá no Planalto ontem ouvindo o Bolsonaro falar groselha, foram para Brasília no 7 de setembro do ano passado, foram para Brasília no 7 de setembro do ano retrasado, eventualmente tem gente ali que estava nas manifestações em Copacabana. Então, assim, é gente que está vivendo isso, é um Rock in Rio do reacionarismo. Vocês têm que entender isso, tem essa pilha, tem essa onda. Entenderam? Tem essa onda meio... A pessoa tá em... A vida dela virou aquilo. A pessoa só fala sobre isso. Todas as atitudes que ela toma tem em relação a isso. Os lugares onde ela gasta o dinheiro dela tem em relação a isso. A vida da pessoa virou aquilo. Então, para essas pessoas, porque pode não parecer, a gente pode pensar assim, o Lula vai sair de helicóptero do hotel. Que bom, o Lula vai ficar em segurança, então você que votou no Lula, eventualmente vai pensar o seguinte, faz muito bem, tem que tirar o Lula dali pro Lula ficar em segurança, né? É talvez a primeira coisa que passa na cabeça de muitas pessoas. Não. Ser forçado a tirar o presidente eleito dali de helicóptero daria a essas pessoas que estavam promovendo esses atos de quebradeira em Brasília ontem uma vitória imensa. Eles teriam expulsado Lula de Brasília. A gente veria vídeos das pessoas comemorando enlouquecidas, como a gente viu nos vídeos das pessoas comemorando a falsa prisão do Alexandre de Moraes. Só que dessa vez a gente veria pessoas comemorando ensandecidas que expulsaram Lula de Brasília. Aquilo seria um dos passos decisivos do plano deles de manter o Bolsonaro no poder. Então fez muito bem o Flávio Dino ontem, agiu rápido, mostra que também estão ligados dentro do staff do Lula em como essas coisas se movimentam em termos de comunicação. Fiquei até impressionado em ver isso ontem, porque tantas vezes a gente criticou, né, a lentidão de sacar os novos tempos, de entender como funciona a comunicação pública, essa guerra de narrativas, a consciência das massas, etc e tal. Tantas vezes a gente criticou isso, dizendo que a direita global é muito mais organizada e sabe usar muito melhor isso. Mandou muito bem o Flávio Dino ontem, rapidamente foi pro Instagram, falou que o Lula não saiu de helicóptero, coisa nenhuma, que é boato, que tá em Brasília, fincou pé, que é como quem diz pros manifestantes. Pode brincar de incendiário aí no teu cantinho. A institucionalidade vai seguir o seu caminho aqui, querido. E você tacar fogo em ônibus só mostra quem você é e espero que judicialmente seja punido por isso. Mas vocês imaginem o tamanho da vitória que seria moral para esses caras se o Lula tivesse que sair ontem do hotel de helicóptero, gente. Então,
Segura a onda nesses momentos. É nesses momentos que você tem que segurar o dedinho aí, não ficar espalhando maluquice, entendeu? Porque muita gente espalha na boa vontade, né? Ah, que bom, estão tirando o Lula de lá. Não, não é. Tem todo um teatro sendo construído em cima disso. Tem todo um teatro sendo construído em cima disso. E para essas pessoas, se o Lula tivesse saído de Brasília ontem, seria o ápice. Seria a maior vitória deles desde a derrota do Bolsonaro nas urnas. Daria mais combustível, levaria mais gente para Brasília. Pessoas que estão indecisas se vão ou não. Vocês imaginam se o Lula é obrigado a sair ontem do hotel e se refugiar em outro lugar. A pessoa que tá indecisa hoje se ela ia pra Brasília ou não, ela ia fazer as malas e ia se mandar pra lá. Fiquem espertos nisso, é importante.